Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário, que vocês sabem que é muito importante pra gente, pra eu entender que vocês gostam aqui do canal, gostam desse vídeo, recomendar para mais pessoas e mais pessoas virem mandar a história delas aqui. Aliás, nesse e-mail que está passando na sua telinha, se você tem uma história para mandar pra gente, tá bom? Bora lá pra nossa história de hoje. Dani, a história vai começar em a história é grande, aguenta, hein? A história vai começar em 1935, no sertão do Ceará, bem no meio do sertão. Minha avó morava lá. Apareceu um senhor que vinha de uma outra região. Era de uma serra, para vender frutas. Na hora, a minha avó disse: eu vou casar com você. Os pais dela, meus bisavós, não aceitam de jeito nenhum. Mas ela foi firme. Se não deixassem ela se casar, ela ia fugir com aquele homem. Naquela época, uma moça de 15 anos fugir com um homem era uma desonra para a família. Então, para evitar o pior, os bisavós acabaram aceitando esse casamento. Os bisavós da Alice, né? Dizem as más línguas que assim que ela se casou, a irmã do marido e o marido dessa cunhada apareceram. A irmã do marido e o marido da irmã do marido, tá? A minha avó já ficou de olho no marido da cunhada. Eu não sei se é verdade ou mentira, mas toda vez que ela falava desse homem, era com muita saudade e sempre engrandecendo ele. O marido dela era um homem de posses. Tinha terras, animais, plantação de banana, coisa que naquela época era sinal de riqueza. Com ele, a minha avó teve 5 filhos. Mas, por tristeza do destino, só 2 sobreviveram, João e Maria. Todos os nomes são trocados, tá, gente? Com o tempo, esse homem começou a beber, farrear e sair com outras mulheres. E aí veio outra história. O povo diz que minha avó também o traía, justamente com o marido da cunhada, o irmão do marido dela. Um dia, ele simplesmente foi embora. Largou ela sozinha com 2 crianças numa casa na serra. Ela ficou passando necessidade sem ter como se virar. Foi quando o pai dela, meu bisavô, foi lá do sertão buscá-la. Buscou minha avó e os netos, levando todos de volta para casa. Mas a vida lá também era dura. Meu bisavô trabalhava na roça, minha avó também, mas não dava conta de sustentar todo mundo. A avó ainda tinha outros filhos pequenos para criar. Inclusive tia Rosa. Ela era irmã da minha avó, mas era mais nova do que a própria Maria, que era filha da avó, né? Então, a irmã era mais nova do que... Vocês entenderam, né? E ela vai aparecer muito nessa história, tia Rosa. Vendo que não tinha jeito, minha avó decidiu ir embora para a capital, Fortaleza. Foi para lá trabalhar como doméstica em casa de família para ganhar dinheiro e criar os filhos. Meu bisavô disse uma coisa que marcou tudo: que ela deixasse as crianças com o pai delas, lá na serra, porque não tinha condições dele cuidar das crianças no sertão. E foi o que minha avó fez. Ela então leva João e Maria para o ex-marido cuidar. Essa foi a última vez que ela viu o filho João. A filha Maria, ela viu muito tempo depois, quando ela já estava até casada. Mas Maria morreu no parto e minha avó foi até lá se despedir. Já na capital, trabalhando em casa de família, foi aí que minha avó conheceu meu avô, um policial, e foi com ele que ela se casa novamente. Então minha avó casa com meu avô. Ele era policial, tinha casa, tinha emprego. Na época, ser policial era algo de muito respeito. E foi por volta de 56 e 57 que eles se casaram, mais ou menos por aí. Eles moravam juntos. Minha avó então teve a primeira filha, tia Lu, a mais velha. Nasceu igualzinho meu avô, morena de cabelo cacheado. Mal tinha passado 1 ano e minha avó já tinha engravidado, dessa vez da minha mãe. Na época, ela fazia consulta num postinho de saúde perto de casa. E quando minha mãe nasceu, foi uma surpresa. Minha mãe veio loira, de olhos claros e branca. Minha avó era branca, mas tinha cabelo preto e olho escuro. O fato é que minha mãe era totalmente diferente da minha avó e do meu avô.
Muito tempo depois, já quando minha mãe era avó, faz pouco tempo mesmo, minha avó finalmente contou a verdade. Minha mãe não era filha do meu avô, ela era filha de um médico. Mas minha avó já tinha na cabeça uma ideia fixa. Ela não queria voltar para o sertão. Voltar para o sertão, ela não iria. Então, ela planeja tudo escondido do meu avô. Naquela época, meu avô tinha um acordo com a mercearia. Então, minha avó podia pegar tudo que precisasse para casa e para as meninas. E no fim de semana, ele acertava as contas com o dono do comércio. Minha avó, então, combinou com o homem da loja, pediu para ele colocar um valor a mais na conta para o meu avô pagar. E esse dinheiro que sobrasse, ela ia guardando. E assim ele fez. Então, né, visionária essa avó, hein? A conta dava 40, moço, põe aí 60 e me dá 20, né? Bom, nesse meio tempo, a minha avó acaba engravidando novamente, mas ela continuou seu plano de juntar dinheiro. Até que um dia ela disse para o meu avô que ela estava com saudade dos pais e queria ir visitá-los no sertão. Meu avô, todo bom moço, deu até um dinheiro extra para ela passar no centro e comprar tecido. Naquele tempo não tinha roupa pronta. Eles compravam tecido e mandavam fazer. E era para levar de presente para as irmãs e o pai dela. Isso foi tudo que minha avó precisava. Ela pegou tudo que era das meninas e dela, fez uma grande trouxa de roupa. Meu avô perguntou por que tanta coisa e ela disse que eram os presentes da família. Então ela passou na mercearia, pegou todo o dinheiro que tinha guardado e foi embora para o sertão de vez. Chegando lá, ela avisou ao pai dela que não iria mais voltar. Na época, minha mãe era só um bebê de alguns meses. A tia Lu tinha 1 aninho e pouco. E minha avó estava grávida do 3º filho. Então o pai dela ficou preocupado, pois ele mesmo vivia da roça. Ainda tinha filhos pequenos para criar, não tinha como sustentar os filhos e os netos. Então ele chegou a dizer que assim que o bebê nascesse, iriam doar a criança porque não podiam cuidar. E foi o que aconteceu. A minha avó então teve mais uma filha, tia Nena. E meu avô, né, o pai da mãe dela, deu ela para um casal de fazendeiro, pessoas que tinham muito dinheiro para criá-la. Ficaram então minha mãe e tia Lu com a avó. E não demorou muito para minha avó arrumar outro homem e se juntar. Quando a minha avó arrumou esse homem, os pais dela não deixaram ela levar a minha mãe. Como ela ainda era bebê, eles tinham se apegado muito à minha mãe, né? Então ficaram com ela. Então minha avó foi embora somente com a tia Lu. Mas antes de seguir viagem, ela passou na fazenda onde tinha doado a Nena e tomou a menina de volta e levou embora para que fosse criada junto. Esse homem era trabalhador, tinha terras, vivia da roça, era humilde, mas dava para sustentar a casa naquela época. Não tinha luxo, mas tinha o necessário. Mesmo assim, com esse homem, ela teve mais 2 filhas, tia Ina e tia Alziane. Depois de um tempo, ela deixou ele. Ele ficou com as filhas que eram dele. Minha avó pegou tia Lu, foi trabalhar na roça e arrumou uma casinha na beira de um rio, bem simples, caindo aos pedaços, para morar com as 3 meninas. Foi aí que a madrinha da tia Alziane, que era uma grande amiga da minha avó, arrumou um emprego para ela trabalhar na sua fazenda. Lá tinha gado, minha avó então ficou responsável pela cozinha. Dizem que foi nessa época que ela parou. Deixou os namorados de lado e se dedicou ao trabalho. Fazia comida para os peões, cuidava da casa e cuidava da sogra da comadre, que era uma senhora chamada Dona Pá. Mas o destino quis assim. Minha avó apareceu grávida novamente. Todo mundo queria saber quem era o pai, mas ela não falava. O tempo passou e nasceu o tio José, o único filho dela que sobreviveu. Para se ter uma ideia, minha avó teve mais de 15 filhos. Muitos morreram bebês, outros não resistiram. Mas ao todo só se criaram 6. Tia Lu, tia Nena, tia Ina, tia Alziane, minha mãe e tio Zé. A avó gostava de fazer filha, hein? Meu Deus, não era fácil não. O tempo foi passando e tio Zé já estava grande, vivia brincando perto do rio, naquela casinha simples com os filhos do dono da fazenda.
Um dia os meninos começaram a fazer bullying com ele e repetiam: "Você não tem pai, você foi achado no mato." A minha avó estava por perto e viu tristeza nele. Então não segurou a língua e falou: "Ele tem pai, sim, e o pai dele é o mesmo que o de vocês." Na hora, então, ela revelou que o patrão, dono da fazenda, era o pai do meu tio. Os meninos saíram correndo para contar para a mãe. Quando a mulher foi questionar, minha avó disse que não era para ela se preocupar e nem se importar. Disse que ia continuar ajudando ela na casa, do mesmo jeito, e que nunca ia reivindicar nenhum direito de tio Zé, já que eles eram pessoas de posses e tinham muitas condições. E assim foi feito. Minha avó morou lá, trabalhou na fazenda e manteve o caso com o senhor dono. Bom, agora eu vou contar um pouco da história da minha mãe. A minha mãe ficou morando com os avós, meus bisavós. Ela era criança da casa, toda mimada. Quem ajudou a criá-la foi tia Rosa, que era 12 anos mais velha. Com o tempo, a avó da minha mãe faleceu. Depois tia Rosa casou e foi morar numa serra distante. Minha mãe ficou só com a avô. E com a idade ele começou a caducar. Na época chamavam assim, hoje chamam de Alzheimer. Então ele ficou muito doente. Como a tia Rosa era mais nova e tinha cuidado dele por tanto tempo, acabou adoecendo, pegou tuberculose. Quando o bisavô faleceu, minha mãe já tinha 14 ou 15 anos, então ela foi embora com tia Rosa lá para a serra. Essa serra, Dani, fica numa cidade muito antiga. Dizem que foi uma das primeiras do Ceará, talvez do Brasil. Foi a primeira cidade a libertar os escravos, ela disse. Minha mãe foi para lá para ajudar tia Rosa, que estava doente e já tinha 2 filhos pequenos para criar. Lá minha mãe arrumou trabalho na fazenda, apanhou café e foi lá também que o destino bateu à sua porta. Ela conheceu e começou a namorar o filho do dono da fazenda. A mãe dela agora. Só que a família dele não aceitava. Para eles, minha mãe era só uma simples empregada, uma apanhadeira, e não era nível do filho. Mesmo assim, eles namoraram. Quando minha mãe tinha 18 anos, ela descobriu que estava grávida. E a reação da família foi cruel. Mandaram o rapaz embora da cidade e ele abandonou minha mãe. A situação ficou insustentável na casa de tia Rosa. Ela disse que não tinha como sustentar ninguém. Tinha os 2 filhos dela e a saúde dela estava fraca. Além disso, o ano era 1976 e naquela época era uma vergonha ser mãe solteira. Então minha mãe teve que voltar para o sertão, de volta para a casa da minha avó. E naquele tempo todas as tias já tinham casado e indo embora. Restava só minha avó e tio José. Quando minha mãe chegou foi aquele choro, toda arrependida. Minha avó, com aquele jeito seco e firme, disse: "Pare de chororô. Quando você tiver essa menina, eu crio." E foi o que aconteceu. Minha mãe ficou morando lá, e quando a minha irmã mais velha nasceu, mal saiu do parto, minha mãe entregou o bebê nos braços da avó. E dali em diante foi ela que criou como se fosse filha. A vida no sertão era difícil, ainda mais com um bebê pequeno. Mas tio José, com um coração enorme, ganhava todo dia 1 litro de leite do pai dele, que era o fazendeiro, né? E daquele dia em diante, ele falou que o leite era todo da minha irmã. Então o tio Zé nunca mais tomou leite para garantir que a sobrinha tivesse. Minha mãe viu que a vida no sertão não tinha jeito, então decidiu ir para a capital, Fortaleza. Ela falou: "O ciclo se repete." O plano era trabalhar em casa de família, como todo mundo fazia, mandar dinheiro para minha avó para ajudar a criar, né, a filha dela que estava lá. Mas minha mãe começou a ir para Fortaleza, farreava, namorava e acabou não voltando mais tão cedo. Quando a Francisca tinha 3 anos, minha mãe reencontrou o pai dela. Os dois voltaram a ficar juntos e ela engravidou novamente. Francisca deve ser a que ela deixou com a mãe dela, né? E Dani, a história se repetiu. Assim que ele soube da gravidez, deu no pé e foi embora de novo. Minha mãe trabalhou até o final da gestação e quando teve a minha segunda irmã, Paula, pegou o bebê no colo e foi levá-la para o sertão. Minha avó disse logo que não dava. Já tinha criança de 4 anos e não tinha condição de sustentar mais uma. Mas minha mãe deixou a menina assim mesmo e voltou para Fortaleza. Gente, esse povo é doido, né? Faz filho, deixa com os outros.
Meu Deus! Foi quando a tia Rosa apareceu para visitar. Vendo a aflição da minha avó com 2 crianças e sem poder trabalhar, ela decidiu ajudar. Na época, o único alimento certo que tinha era o leite que tio Zé trazia. Mas agora, ele só ganhava o litro de leite se trabalhasse a semana toda. E foi o que ele fez. Trabalhava todo dia e trazia o leite. A minha avó tinha que inteirar com uma mistura de água para dar para as 2 meninas. Então tia Rosa pegou a Paula, que nem registro tinha, e levou para criar na serra com ela. Quando minha mãe voltou ao sertão, viu que a filha tinha sido entregue à tia Rosa, ela surtou, queria a criança de volta. Mas minha avó foi firme e falou: você não vai tomar não. Eu não tenho condições de criar e você muito menos. Você promete mundos e fundos, mas faz tudo ao contrário. Você não tem nenhuma responsabilidade. Sem ter o que fazer, minha mãe então deixou pra lá e volta pra capital. E lá a vida seguiu o mesmo ritmo. Ela começou a namorar, se envolver com um homem casado, se envolver com um caminhoneiro que já tinha 2 filhas. E quando ela disse que estava grávida, ele fez a mesma coisa. Desapareceu, para não largar a família. Mais uma vez, minha mãe trabalhou até o fim. Quando eu nasci, ela me levou para o sertão e o ciclo se repetia. Mas dessa vez foi diferente. Minha avó disse: não vou ficar com ela. Já tinha dado filho para todo mundo, então não tinha nem mais para onde entregar a Alice, né? Então minha mãe teve que me criar e ficou no sertão. Minha mãe ficou no sertão comigo, mas não tinha jeito. Eu adoeci, peguei sarampo e pior, não tinha como cuidar direito, porque eu não era bem alimentada. Naquela época, o tio Zé já tinha ido embora para a capital trabalhar para ajudar a avó e a Francisca. Então o que comia era o que dava. Moía milho para fazer cuscuz e com o sumo que sobrava fazia papa com água. Às vezes nem açúcar tinha. Eu ficava fraca, doente. Vendo que eu ia morrer ali, minha avó tomou uma atitude. Ela tinha galinhas, porcos, as coisas do interior e vendeu tudo. E falou: vamos embora para a capital. Você tem que levar essa menina, senão ela vai morrer. Minha avó pegou as poucas tralhas que tínhamos, pegou Francisca e foi embora com a gente. Chegando lá, alugaram um quartinho na favela e mandaram minha mãe me levar logo para o hospital. Isso foi em 1984. Eu fui encaminhada para o hospital especializado em doenças infecciosas, São José. Mas as coisas não eram fáceis. Por causa da fraqueza e da limpeza, acabei pegando várias doenças. Tive meningite, paralisia infantil, fiquei 6 meses internada. Entrei com 6 meses de vida e saí com 1 ano. Os médicos falavam para minha mãe me ver na UTI porque poderia ser a última vez. Mas eu não morri. Eu lutei e venci. Quando eu saí do hospital, todo mundo dizia que eu estava horrível. Eu não tinha cabelo, só pele e osso. Só a barriga inchada. Então fui morar com a minha avó naquele quartinho pequeno, quente, abafado. Tínhamos um banheiro compartilhado. Morávamos eu, minha mãe, minha avó e tio Zé e Francisca. Tudo apertado lá. E aí elas decidiram que iam levar a Alice para casa da tia Rosa, que lá o ar era mais puro e que era melhor para ela se recuperar. Chegando lá, a Dani, ela me deixou com a tia Rosa e foi embora cuidar de um senhor doente em outra cidade. Eu nunca entendi muito isso, mas lembro como se fosse hoje. Eu acordava de madrugada gritando de dor e quem vinha me acudir com carinho era a tia Rosa. Com o tempo, a minha mãe arrumou um namorado da própria região. Eu devia ter 2 anos. Eles foram morar num quartinho de taipa, colado na casa da minha mãe. Essa senhora se chamava Jovina, e até hoje eu chamo ela de vó Jovina, mesmo ela já tendo partido. Ela era um amor de pessoa e ela é muito carinhosa. Ah, peraí, quartinho colado com a mãe dele, a mãe do namorado da mãe dela era a dona Jovina. Quando minha mãe foi morar com aquele homem, a casa era coladinha na casa de vó Jovina. Ele tinha um irmão mais novo. Eu tenho flashes disso. Eu não lembro de tudo claramente porque eu era pequena. Eu tinha 2 ou 3 anos, mas eu lembro dele pegar minha mão, me levar para casa e me deitar na rede. Ficávamos ali por um bom tempo, até que minha mãe chegou e falou: não faça isso com ela, ela é uma criança. Eu nunca entendi direito o porquê daquilo, mas essa cena ficou gravada na minha cabeça. Passado um tempo, teve um comício na região.
Antigamente comício, gente, era festa, tinha show, todo mundo ia. Lá na Serra tinha um candidato a vereador que estava procurando um caseiro para trabalhar no sítio da região metropolitana de Fortaleza, bem longe dali, e indicaram o marido da minha mãe. Ele ficou em dúvida, mas minha mãe, que já tinha vivido na capital e entendia mais das coisas, disse que era uma oportunidade. Então fomos. Eu, minha mãe, ele e meu irmão mais velho, que ainda não tinha nem 1 ano de idade. Chegando lá, a vida era bem melhor. Tinha salário fixo, luz elétrica, água encanada, um sítio enorme, tinha piscina. Eu era louca para tomar banho naquela piscina, mas os donos não deixavam os filhos dos empregados usarem. Mesmo assim, as condições eram boas. Eu tinha 5 anos de idade quando minha mãe teve outro filho. De repente, eu tinha que cuidar de 2 crianças. Eu não entendia porque tinha que ser assim. A responsabilidade daquelas crianças passou toda para mim. Eu era só 4 anos mais velha que Anthony, meu irmão mais velho. Se eu tinha 5, ele tinha 1. Lembro que tinha que pegá-lo no colo e uma vez escorreguei e deixei ele cair. Minha mãe ficou furiosa. Pegou uma chinela Melissa, daquelas antigas, que tinha uns caroços duros embaixo, e me deu uma surra tão grande que eu fiquei toda roxa e marcada. Eu tinha que cuidar dos meninos, brincar com eles, e se qualquer um chorasse, eu apanhava. Eu apanhava por tudo e por nada. Ela vivia nos chamando de preguiçosa, porque eu não conseguia lavar a louça. Eu tinha 5 anos de idade, gente. A patroa da minha mãe, vendo como eu era, me deu uma boneca grande. Ela não tinha cabelo não, mas era uma boneca. E a única que eu tinha na vida. Meu único brinquedo. Mas eu só podia brincar com ela se os meninos estivessem dormindo. Se eles acordassem e quisessem a boneca, eu era obrigada a dar. E se eu negasse, eu levava outra surra. Então o tempo foi passando e minha mãe teve outro filho, Luiz. Então eram 3 crianças para eu cuidar. Eu sentava no chão, colocava o bebê no colo para dar mamadeira e ficava ali o dia todo. Se eu não fizesse, se eu reclamasse, a consequência era bem pior. Lembro até hoje que se meu irmão chorasse e não fosse acalentar rápido, minha mãe me agarrava e me batia com a cabeça na parede. Então ela tinha 3 anos de idade e já tinha todas essas responsabilidades dessas mães irresponsáveis, desculpa, que tem filho ali um atrás do outro e não tem nem o que dar de comer para essas crianças. Gente, eu fico nervosa com isso. Quando eu já estava com 6 anos, chegou uma vizinha e perguntou para minha mãe por que ela não me colocava na escola, já que eu estava na idade. Minha mãe disse que não tinha jeito, pois tinha 3 filhos pequenos e com quem ela ia deixar? Tipo, né? A pobre da criança, em vez de ir para a escola, estudar, para ter uma vida dela, ela não podia porque a mãe não parava de fazer filho. Mas Dani, essa vizinha foi um anjo. Um dia ela pediu para eu ir com ela até a cidade, pois o sítio ficava na zona rural. E eu fui. Não era um passeio, ela me matriculou no colégio. Na secretaria pediram o nome da minha mãe e eu sabia falar certinho. Disseram que eu tinha que levar uma pasta com uma xerox do registro e fotos 3x4. Quando ela contou isso pra minha mãe ficou brava, disse que não tinha dinheiro para essas coisas. Então a vizinha falou para ela não se preocupar que ela mesma ia arrumar. Ela comprou uma pasta, tirou cópia e as fotos eram caras, então acabei me matriculando sem as fotos. Eu tinha 6 anos, eu não podia ir para a educação infantil, então fui direto para a alfabetização. Eu não sabia nada, eu não sabia ler nem escrever. E mais ou menos em 2 meses da escola, eu já escrevia e aprendia a ler tudo. A professora Raíze me amava, me mimava, me dava carinho, tudo que eu não tinha em casa. Sempre falava que eu era muito inteligente. E a escola se tornou meu lugar feliz. Mas o marido da minha mãe ficou doido para voltar para a serra, porque disse que queria tomar conta do terreno que eles têm até hoje. Então fomos embora, eu, minha mãe e os meninos. Construíram uma casa de taipa para morar, e o sofrimento continuou. Ou pior, antes eu lavava louça num pé, num banquinho, numa pia. Lá na serra eu tinha que lavar no terreiro, numa bacia e cozinhar no fogão de lenha. Minha mãe saía para lavar roupa no riacho, nas cacimbas, e me deixava sozinha com a ordem, olhar os meninos e não deixar o fogo apagar. Eu era uma criança de 7 anos, então eu acabava esquecendo e o fogo apagava. Aí tinha que ficar reacendendo, sabe? E eu me queimava.
Os braços meus eram cheios de marca. E a fome? Nossa, eu passava muita fome. Comíamos feijão com casca de gado e com gordura de gado. Lembro até hoje de um dia que eu estava morrendo de fome. Minha mãe estava dividindo o feijão na panela. Eu cheguei perto, ela pegou uma concha de ferro, aquela bem pesada, e tacou no meu joelho. Eu caí no chão gritando de dor. Meu joelho ficou inchado por mais de uma semana. Então aí começou a pior parte. O marido da minha mãe começou a ficar perto de mim. Ele ficava mostrando as suas partes íntimas para mim. Eu não entendia direito o que era aquilo, mas eu sentia que era errado. Ele falava que se eu contasse qualquer coisa para minha mãe, eu ia apanhar. E como eu apanhava por tudo, eu tinha muito medo de apanhar. Ele nunca chegou a fazer nada, mas se esfregava em mim até, terminar. E eu tinha que ficar lá parada sentindo aquilo sem poder fazer nada. O único lugar onde eu sentia um pouco melhor era na casa de tia Rosa. Eu corria para lá para fugir de casa, mas até lá não era perfeito. A minha irmã Paula, que ela criava, parecia ter rancor de mim. Acho que ela sentia inveja ou mágoa da minha mãe por minha mãe ter entregado ela e não ter me entregado. Então ela judiava muito de mim. Sabia que eu tinha medo do escuro e mesmo assim, gente, ela me assustava. Naquela época, o Anthony, meu irmão mais velho, tinha uma alergia muito forte nos pés. No inverno, a serra era úmida, os pés dele ficavam cheios de bolhas. Um dia minha mãe foi levar ele para consultar. Passou na frente do depósito daquele vereador, antigos patrões dela. Então eles viram a situação da gente e perguntaram se a gente não queria voltar a morar no sítio, pois viam que a dificuldade para a gente estava grande. Minha mãe aceitou na hora e voltamos então para o sítio. E a vida melhorou um pouco. Não passávamos tanta necessidade. Eu já estava com 9 anos quando a minha mãe teve a última filha, Ana. Então eram 4. E para piorar, eles levaram o irmão do marido da minha mãe para morar com a gente. E esse homem também abusava de mim. Era um inferno. Uma cena marcou minha vida. Eu sempre amei os bichos, cachorro, gato. Eu adorava meu gato, Mimi. Ele dormia comigo na rede todo dia. Então de manhã cedo ele pulava lá para ficar comigo. Um dia, como não tínhamos geladeira, minha mãe pediu para eu deixar um frango que ela tinha comprado na geladeira desse irmão do marido dela. No outro dia, ela mandou eu buscar. Levei o frango, coloquei em cima da pia. Ela estava lá fora com a Ana no colo e mandou eu lavar a louça. Eu fiquei enrolando, pedindo um pouco de tempo, mas ela ficou brava. Quando ela foi ver, o frango tinha desaparecido da pia. E ela veio com a maior cara do mundo e disse: "Foi seu gato que pegou." Como se fosse possível. O gato era magro, maltratado, só vivia de amor, porque comida não tinha. Como um gato ia pegar um frango inteiro de mais de 2 quilos? Mas para ela a culpa era minha. Se você tivesse lavado a louça como eu mandei, isso não tinha acontecido. Ela foi, pegou uma corda de armar rede, cheia de nó, fez eu subir na cadeira, amarrou meus braços e me deu uma surra. Os nós rasgavam minha pele, o sangue espirrava. Ela pisou no meu pescoço e bateu, até eu perder as forças, até eu não conseguir mais me mexer. Quando acabou, ela pegou água com sal e jogou nas minhas costas. A dor era insuportável. Mas o pior, que eu nunca vou perdoá-la, é que ela fez com o meu gato, Mimi. Colocou ele dentro do saco e deu uma machadada. Ela obrigou eu a matar meu próprio gato. Eu fiz porque tinha medo de levar outra surra. Dias depois, o marido do irmão da minha mãe chegou na cozinha e perguntou naturalmente para minha mãe: "Você não vai mais querer aquele frango?" E ela respondeu: "Que frango?" Que frango, né? O frango que o Alê foi deixar lá na geladeira. Aí descobrimos que, na verdade, meu irmão viu o frango em cima da pia e voltou a colocar na geladeira novamente. Então não foi o gato, nunca foi o gato. E mesmo assim, ela não teve a decência nem de me pedir desculpa. Nada. Olhou na minha cara e disse que a surra tinha sido merecida porque eu não tinha obedecido na hora de lavar a louça.
A minha vida era miséria total, Dani. Eu não tinha roupa, não tinha chinelo. A minha irmã Ana era toda cheia de babados, calcinha nova, tudo novo. Eu toda rasgada, porque o marido da minha mãe pegava minhas calcinhas e se masturbava até ela rasgar e deixava assim. Eu fui ficando mocinha, o corpo foi se formando e os hábitos aumentando. Não tinha penetração, mas ele fazia tudo. Ejaculava na minha boca, se esfregava em mim e eu vivia naquele inferno. A escola era o único lugar que eu tinha paz, mas tudo piorou quando eu comecei a ficar com o corpo de moça. Um dia, ele inventou de construir uma casa na serra. Minha mãe, toda animada, que a gente ia ter uma casa, né? E então eles foram. Só, gente, que quem foi só ela e o padrasto. Ele falou que ia me levar para ajudar. Dani, a intenção dele era ficar sozinho comigo. Esse monstro abusou de mim de todas as formas. Uma vez ele falou que ia tirar minha virgindade. Eu tinha 11 anos. Chorei, supliquei, pedi pelo amor de Deus. Então ele arrumou outro jeito, mais nojento ainda. Ele começou a me usar por trás, sem tirar minha virgindade, mas me destruindo por dentro. E é a única forma que eu sei como explicar isso. Ele me batia muito quando eu recusava. E minha mãe, ao invés de me defender, vivia me xingando e me esculhambando. Dizia que eu já estava com jeito de mulher, que eu ia ser rapariga cedo, que eu ia dar o rabo. Qualquer coisa que meus irmãos faziam, a culpa era minha. Eu não tinha nada. Não tinha roupa, não tinha sapato. Tudo que a patroa me dava, ele rasgava, quebrava, porque ele não cedia, eu não cedia ao que ele queria. Eu dormia com a chinela dentro da rede, agarrada comigo, porque se eu deixasse no chão, amanhecia quebrada. Era uma vida de sofrimento. Toda semana minha mãe viajava e me deixava lá, sozinha com aquele monstro e 4 crianças para cuidar. Quando eu tinha 13 anos, faltava um mês para eu completar 14, eu cansei. Eu disse para minha mãe que eu ia embora. Eu ia morar com a minha avó. Naquela época, minha avó já morava na cidade onde eu moro hoje. A minha irmã mais velha ia se casar e eu ia ficar lá com ela. Eu não ia contar o porquê de verdade. Eu não ia falar dos abusos. Eu não sei se eles desconfiavam ou não, mas ela começou a fazer chantagem emocional comigo, dizendo que eu era uma ingrata e que eu era a única filha que tinha tirado direito, que ela tinha criado direito e que eu ia abandoná-la com os filhos dela, né? E na época, a minha mãe estava grávida. Eu já estava tão revoltada que eu não aguentava mais apanhar e sofrer. Então eu disse para minha mãe, tomara que essa criança nasça morta. Eu já era rebelde. Se ela viesse me bater, eu partia pra cima dela. Era muita dor, gente, eu não sei nem explicar, sabe? E o menino morreu. E ela me culpou. Disse que eu joguei praga nela, que a culpa era minha. Mas eu só não queria ter que cuidar de mais uma criança. Foi então que eu perdi o medo e contei tudo. Contei o que o marido dela fazia comigo, tudo que eu sofri escondido. E ela chorou, me abraçou e disse que não podia largar ele, que tinha 4 filhos e não tinha como viver sem ele. Eu disse, isso não é problema meu, eu tô indo embora. E eu fui. Fui embora para casa da minha avó. Chegando lá, contei tudo para minha avó. Ela disse que se eu quisesse, eu poderia ficar lá. No mês seguinte, a minha irmã casou e foi morar na sua casa. E eu fiquei só com a minha avó. Mas minha avó nunca gostou de mim. Ela não fazia comida direito, reclamava muito. Quando a minha irmã morava lá, ela fazia tudo porque a minha irmã trabalhava e dava dinheiro. E eu só estudava. E foi a partir daí que eu comecei a ter minhas coisas. A minha irmã me dava roupa, sandália, perfume, e eu finalmente andava cheirosinha e arrumada. Mas minha avó vivia apertando. Dizia, você tem que arrumar um emprego, tem que ir para Fortaleza, vai trabalhar em casa de família. Eu tinha 14 anos, e para fugir daquela pressão, solidão, arrumei um namorado. Eu era apaixonada por ele, e em menos de 4 meses, eu engravidei. Eu ia fazer 15 anos ainda. A família dele era religiosa e obrigou ele a se casar comigo. Mas eu sabia que a vida não ia ser fácil. Eu saí de um inferno, mas tinha muito chão pela frente ainda. Ele nunca foi um bom marido. Me deixava em casa, sozinha, grávida.
Ia pra balada, pras festas, arrumava outras mulheres. Eu vivia trancada, com barrigão, sem poder fazer nada. Eu não podia passar batom, eu não podia usar um brinco, eu andava com saia rodada, blusa de manga e uma criança no colo. E o pior, eu não tinha nem chinelo nos pés. Todo o dinheiro que ele ganhava, ele bebia e farreava. Tive meu filho, a coisa mais preciosa da minha vida. Quando ele nasceu, eu senti uma força dentro de mim, sabe? Eu nem sabia que eu tinha essa força. Mas a vida era muito difícil. Cozinhava no chão, eu tinha fogão a lenha, comia abóbora o dia todo para não passar fome. No ano seguinte, engravidei da minha filha. Foi um desespero. Eu peço perdão a Deus, mas eu tentei tomar remédio para perder, porque eu não tinha condições de ter outra criança. Mas graças a Deus ela veio forte e hoje ela é tudo para mim. Quando minha filha tinha 1 ano, uma noite eu acordei e ele não estava na cama. Saí procurando e vi ele no quintal da vizinha. Perguntei o que ele fazia lá e ele, com a cara mais lavada do mundo, disse que tinha visto um vulto. Eu fiquei besta, Dani, o marido dela, né? Eu já estava acostumada a não brigar. Pouco tempo depois veio a bomba. Ele tinha engravidado a vizinha. Eu fiquei com esse homem 8 anos. Todo ano era a mesma coisa. Ele arrumava uma mulher, me largava com as crianças e ia embora. Eu tinha que ir no colégio pedir o resto da merenda para os meus filhos não passarem fome, enquanto ele gastava tudo com farra. Eu cozinhava em cima de 4 tijolos. Não tinha dinheiro nem para comprar gás. A água era cortada, a luz cortada, nada funcionava. E para piorar, essa mulher, a vizinha, colocou ele na justiça para pensão. Gente, pensão de quê? Ele não sustentava nem os filhos dele. No final, ele voltou a ficar com ela. Ele saía da minha porta e entrava na casa dela. Ela vinha buscar ele ali na minha frente. Era humilhação, sabe? Eu vivia como empregada, como uma mãe solteira. E um marido que não dava nada. Eu não entendo. Aliás, eu entendo, né? Porque olha a vida dessa menina. Agora, ficar com um homem que nem te dá as coisas, cara. Sério, tem que aguentar isso. Bom, a minha irmã, vendo todo o meu sofrimento com ele, né, deu uma força enorme. Ela era supervisora numa confecção e arrumou um emprego para ele lá, com carteira assinada. Eu pensei, agora vai, a gente melhora. Que nada, continua a mesma merda. O dinheiro entrava e ele gastava em farra. Um dia umas amigas minhas me perguntaram se eu não queria fazer laqueadura. Eu tinha 22 anos, eu tinha 2 filhos. Eu não queria mais ter filhos, muito menos com ele. Ele fez uma cena, disse que não queria, mas eu fui e fiz. Quando cheguei em casa, ainda estava com 15 dias de recuperação, ele olhou para minha cara e disse: quando completar 1 mês eu vou embora, quero viver solteiro. Eu não disse nada, baixei a cabeça e engoli o choro. E foi exatamente o que ele fez. No dia que completou 1 mês da operação dela, eu fui na casa da minha irmã. Chegando lá, um colega me disse: vou te contar uma coisa. Ela me contou que ele estava namorando uma mulher casada, amiga da minha irmã, que trabalhava na mesma fábrica. Disse que já fazia tempo que a mulher tinha largado o marido e alugado uma casa para eles morar. Eu fico pensando, que diabo de mulher são essas que pegam esses Jurandir, cara? Uns cara que deve ser, né? Não tem dinheiro. O cara todo enrolado. Não gosta de trabalhar, porque trabalha lá e gasta tudo em farra. Aí, elas acham que estão fazendo um bom negócio, né? Eu tenho certeza que pra Alice aqui deve ter sido a melhor coisa do mundo esse cara ter saído da vida dela. Vamos ver. Bom, eu não gritei, não briguei, voltei pra casa, olhei pra ele, mandei ele arrumar as coisas e caí fora. Eu disse que não queria ele ali em casa. Ele tentou fazer de sonso, falou que era mentira, que as pessoas inventavam coisas, mas eu já sabia que era verdade. Então, era real. Dali ele foi embora. E como todas as vezes que ele ia, ele pensou que ia ser igual. Eu ia ficar sofrendo e aceitar ele de volta. Mas dessa vez, não. Ele voltou todo meloso, pediu para voltar, disse que queria a família dele de volta. Eu olhei para ele e falei, não. Eu tinha 18 anos nessa época. Eu disse, não quero mais, não quero você. Esse homem me fez muito mal. Não foi só pelas traições, não.
O pior foi o que ele fez com meus filhos, a falta de cuidado, a ausência. Ele foi embora viver com aquela mulher. Tiveram outro filho. Esqueceu completamente que tinha uma família. Dava uma pensão ridícula que não chegava nem a R$100 por mês. Às vezes nem isso, gente, sério. Ele não ligava, não aparecia, não dava notícias, nada. Mas Dani, eu venci. Fiquei 11 anos solteira, eu e meus filhos. Eu não vou dizer que eu fiquei trancada em casa, não. Eu saí, me diverti, arrumei uns namorados, mas ninguém nunca pôs os pés dentro da minha casa. Eu tinha muito medo, por causa da minha filha. Eu não ia deixar nenhum homem chegar perto dela e fazer o que fizeram comigo. Meu trauma era grande demais. Os anos passaram, meus filhos cresceram. Minha filha começou a namorar um rapaz quando tinha 15 anos. Com 16, o menino veio aqui e pediu ela em casamento. Eu pensei, meu Deus, é muito cedo. Igual fui eu, né? Mas ela disse que o amava e queria viver com ele. Então, eu só pedi uma coisa. Espera 1 ano. Namore mais 1 ano para ter certeza do que vocês querem. Em 2018, depois que minha filha completou 1 ano de noivado, eu frequentava um barzinho na rua. Os donos eram meus amigos. Lá tinha um rapaz trabalhador. A gente começou a sair. Saímos umas 2 vezes e na terceira ele chegou na minha casa de mala e cuia querendo ficar. Na mesma época, minha filha chegou para mim e falou: Mãe, falta 1 mês para eu casar. A senhora vai ficar sozinha? Porque seu filho também já namora e daqui a pouco tá indo embora. Meu filho também já tinha quase 18 anos. Então eu aceitei esse homem na minha casa. Ele era gerente de uma fazenda. E eu pensei, bom, minha filha vai sair, vou ter que ser feliz. E eu perguntei pra ele, tu é gerente lá? Tem caseiro lá? Ele disse que tinha. Então eu falei, vamos morar lá. A gente não paga aluguel, não paga água, não paga luz, junta dinheiro e constrói a nossa casa. E foi o que nós fizemos. Eu trabalho de costura desde que me separei até hoje. Então mesmo longe eu dava conta. Levei meu filho comigo e a namorada dele também foi morar com a gente. Passamos 4 anos na fazenda. Economizamos cada centavo. Quando vi, já dava para começar. Comprei um terreno bem localizado, perto da cidade, e comecei a construir minha casa, do meu jeitinho, que eu sempre sonhei. Meu filho também comprou o terreno dele e começou a construir a casa. Foi só bênção de Deus. Ele é muito trabalhador, trabalha junto comigo, e a gente se ajuda muito. Quando a casa já estava levantada, rebocada, mesmo não estando 100% pronta, nós viemos morar aqui. Faz 3 anos. Hoje a minha casa tem cerâmica, tá toda arrumadinha, do jeito que eu sempre quis. Falta algumas coisinhas, mas devagar eu vou ajeitando, porque aqui eu tenho paz. Minha filha faz 7 anos que é casada, e foi ela, minha filha, quem quebrou a maldição da família. Agora ela está grávida da primeira neta, e eu vejo ela com a vida estabilizada, um casamento feliz, amor, respeito. Ela não passou por nada do que eu passei. E, né? Então ela agradece muito a Deus pela filha não ter passado por isso. Meu filho é um homem honesto, trabalhador, íntegro. Trata a esposa dele com muito respeito. É um filho maravilhoso. Dani, meu esposo, é tudo que eu pedi a Deus. Um homem bom. Me trata como uma rainha. Estamos juntos há 8 anos. A gente sai e se diverte do nosso jeito. Eu adoro comemorar tudo. Faço aniversário de todo mundo. Faço pelo menos um bolinho. Eu sofri tanto nessa vida que hoje eu quero comemorar. Comemorar cada dia de paz que eu tenho. E hoje minha maldição acabou. Hoje eu sou feliz. Ai, Alice, que história. Ó, tô toda arrepiada. Que história de superação, menina. Que coisa, né? Olha, essa coisa da maldição que você falou é muito certa, sabe? Eu falo também, eu e Sabrina, a gente até falou isso um tempo atrás, que os nossos filhos quebraram o ciclo de maldição da nossa família também que tinha. Porque graças a Deus, com a nova geração aí, tudo tá diferente, sabe? E a gente tem que quebrar mesmo esses ciclos, porque acaba que faz tudo como a mãe fez, né? Vocês viram? Assim, a vida, a gente não quer aquela vida, a gente olha para aquilo e a gente fala, não quero isso, não quero isso. E parece que aquela vida ali, a nossa vida parece que
é um espelho da vida do que foi da mãe. É incrível, cara. Parece que vai pelo mesmo caminho. Mas eu fico muito feliz de você também estar com a pessoa legal hoje em dia. Aquela questão que você, né, com 14 anos, engravida, sai de casa. Eu já juro pra você, quando eu comecei a ler sua história, eu já pensei, essa menina deve ter engravidado cedo e saído de casa. Por quê? Porque é isso, sabe? Passa tanta dificuldade dentro de casa, passa por tanta coisa, né? Você passou por questões de abuso, por tudo. Contou pra sua mãe falando que não podia largar o homem, então você tendo que conviver com aquilo. Gente, sério, às vezes eu não consigo imaginar como foi a vida de vocês, sabe? Como que era cada dia você... Porque é muito fácil a gente vir aqui e contar a história, né? Mas eu fico imaginando cada dia que você passou desse jeito, cada momento que você teve que ficar ali à mercê daquele homem, sozinha com ele. Então, olha, Alice, realmente, assim, eu desejo que você seja muito feliz, que você tenha muita paz. E sim, comemore cada dia de paz que você tem. Eu prezo muito a minha paz também, porque infelizmente eu não sofri abusos, mas eu tive outros problemas também que tiraram muito a minha paz quando eu era mais nova, eu e meu irmão. E hoje eu comemoro, assim, sabe, os dias que eu tenho paz. Eu acho que é por isso que hoje eu curto tanto, sabe, ficar na minha casa, com meu marido, ficar em paz, ver. Porque assim, nossa, eu procurei tanto por isso e hoje eu agradeço tanto a Deus por tudo que Ele me deu, né? Pela casa que eu tenho, pelo meu marido, pelos meus filhos, por ter uma vida estabilizada, por não ter minha energia cortada, por não ter cobrador batendo na minha porta. Então, assim, eu acho que a paz de cada um vem de um lugar, né? E eu entendo perfeitamente o que você quis dizer sobre isso. Eu amei sua história, acho que foi uma história, assim, forte, né? E uma história que traz muito aprendizado pra gente. A gente tem que entender que a vida não é fácil. Nem todo mundo tiver as mesmas oportunidades, nem todo mundo teve a mesma família, nem todo mundo, né, passou pelas mesmas coisas. E é muito difícil, às vezes, a gente ter que entender, sabe? Por exemplo, a sua mãe, um filho atrás do outro, você foi mais esperta. Você pelo menos foi lá e ligou, né? Então, assim, evitou que acontecesse isso. Então, eu não sei, mas aí a gente pensar que sua mãe também foi uma irresponsável, mas até onde também ia lá o senso de responsabilidade dela, vai saber também com aquele tipo de vida que ela levava, com as coisas que ela passava, sabe? Então é muito confuso pra gente, por isso que é tão fácil às vezes a gente, infelizmente, a gente apontar o dedo e criticar, né? Porque a gente não teve ali na pele dela, a gente não esteve ali na situação que ela esteve. Bom, mas muito obrigada, Alice, eu aprendo cada dia mais com vocês e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui no canal também aprendem cada dia mais com a história de vocês. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!